Você está ansiosa porque está sedentária ou você está sedentária porque está ansiosa? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, eu vou conversar com o doutor psiquiatra Valber Dias e a gente vai esclarecer melhor esse ponto. Seja muito bem-vindo ao projeto 7S1, projeto onde eu estou aqui toda terça-feira te mostrando como emagrecer e ter em 7 semanas resultados de um ano. Hoje eu tenho um grande convidado. Boa noite, boa noite. O meu convidado hoje é o Dr. Valber Dias. Deixa ele só entrar aqui, a gente vai falar sobre a ansiedade. Tá? O Valber vai esclarecer tudo isso pra gente. Vamos lá. Segura aí que o bate-papo hoje vai ser bom e vai te ajudar demais. Olha ele aí, boa noite. Boa noite. Como é que vai, Valber? Tudo bem? Tranquilo? Tudo jóia. Dentro do possível, né? Dentro do possível, a gente vai caminhando, né? Pronto para ser a estrela da noite, para esclarecer tudo sobre a ansiedade, isso que vem incomodando tanta gente há tantos anos e nos últimos anos só intensifica, né? Tá preparado? Vamos aí. Tá jóia. Valber, por favor, se apresente aqui para a turma que está chegando, fale quem você é, o que a gente vai falar hoje. Então, Valber. meu nome é Valber Dias Pinto, eu sou médico psiquiatra, né? Professor, né, da Universidade de Vila Velha há quase 20 anos, mas hoje eu estou só com a pós-graduação de psiquiatria, né? E como eu me descrevo lá no meu Instagram pessoal, eu sou um nadador que adora pedalar. Aê, garoto! Tive o prazer de conhecer o Fábio numa das minhas brincadeiras mais interessantes, que foi tentar fazer algumas provas de triatlo. E a coisa começou. Maravilha! Deixa eu só fixar o título aqui, Valber. Aê, Manda aê, ver. aê, consegui fixar o título. A ansiedade controla a sua vida. O prazer, né? Quem teve a oportunidade fui eu de conhecer você. Utilizei bastante do serviço aí. No meio dessa conversa que a gente vai contar sobre ansiedade, né? Então, mais pra frente eu conto um pouco. É isso aí, Carol, da UVV, Universidade de Vila Velha. Isso. Dei Seguinte, há muito vamos lá. tempo lá na UVV, assim, na graduação, né? Comecei. Eu falo que eu virei professor antes de virar médico, porque eu formei em 99 e em 2001 já estava dando aula, né? Aham. E aí depois que eu falei, não, peraí, estou dando uma aula demais, vamos trabalhar um pouco de médico e aí equilibrei a briga aí. Mas foi a minha casa Joia. por muito tempo a graduação. Agora que eu estou focando mais na pós, porque já estou com muito tempo de aula já, a gente começa a cansar um pouquinho, tem que variar para não entrar muito na rotina, né? Dar uma Sim. variadinha. Isso aí, muito bem. Show de bola, Valber. Hoje a gente está aqui, deixa eu ver como é que está a nossa pauta aqui. Hoje tem uma pautazinha para a gente seguir aqui, vamos lá. As pessoas mais ansiosas, elas tendem a ser sedentárias. E a ansiedade só vem aumentando, aumentando. Então hoje estou aqui com o Valber para esclarecer, para falar, para ver o que a gente pode fazer para melhorar esse quadro. Valber, vamos começar assim. O que que, o que que não é a ansiedade? Existe algo que pode se confundir com a ansiedade? Então, é porque às vezes a gente acha que a ansiedade é só um problema, né? E não necessariamente. A ansiedade é uma emoção boa até certo ponto. Se a gente não fica ansioso, a gente não acorda na hora do treino, a gente não arruma as coisas antes, a gente não se adapta a uma situação do dia a dia que vai acontecer, se cai alguma coisa que eu não tenho um plano B, eu não tomo iniciativa. Então, ansiedade é uma emoção importante, é uma emoção normal. Toda vez que você tiver que se adaptar a uma situação diferente, você vai ficar ansioso. E era para ela te preparar adequadamente. Esse é o sentido biológico, né, fisiológico da ansiedade. Então, enquanto uma emoção que te faz ficar mais preparado para situações,
ela é ótima. Então, assim, num aquecimento, por exemplo, num treino, ou aquele clima todo que envolve uma prova, né? Aquilo é fantástico, aquilo gera uma ansiedade que faz você ficar mais no clima. Muitas vezes você ali consegue um desempenho maior que qualquer treino excelente, porque você ficou mais ansioso. E é uma ansiedade boa. Então, isso é bom, isso é uma ansiedade normal. Então, a gente não pode confundir isso, que é uma coisa saudável e boa, como um problema. O problema é quando isso foge do controle. Aí que a coisa começa a degringolar, né? Então, ansiedade é uma emoção que boa se você souber fazer bom uso. Geralmente, quem é mais ansioso, por exemplo, é mais proativo, não deixa as coisas para depois, vai fazer, né? Costuma organizar logo o que tem que fazer. Então, são características boas, né? Desde que não comece a fazer você sofrer por causa disso. Aí já começa, a pessoa chega na hora da prova, o sofrimento é tão intenso que ela entra em exaustão antes mesmo de começar, né? Passa do ponto, né, Valber? Passa do É, ponto, é. Sobe na casinha, eu, como diz Lucélio, e não desce, né? eu lembro hoje, né, da nossa consulta ali, e você me explicou sobre ansiedade, o copo cheio, um copo vazio. Explica aí, eu achei bem legal, isso foi aí que eu comecei realmente a entender que a ansiedade é uma coisa boa, só que ela tem que Isso. estar A no ansiedade, sim, controle ela não certo. vai. A ansiedade boa e a ruim, elas não vão para lugares diferentes. Assim, vai tudo para o mesmo, vamos dizer assim, lugar, né? Então, se você está ansioso porque tem uma coisa boa para acontecer, né? Ou se tem uma coisa ruim que está acontecendo, você está preocupado com alguém que está adoecido, com a situação que a gente anda passando, em relação à Covid, enfim, qualquer coisa vai tudo para a mesma cota, né? E Certo. a gente vai enchendo o copo, e o nosso sistema tem um nível de alarme, vamos dizer assim, onde aquele nível atingido, ele dispara um alarme achando que você precisa acionar mecanismos de defesa, como se essa ansiedade fosse, por exemplo, um predador à espreita de você. Então, ele vai gerar reações para lidar com o predador. Então, por exemplo, se ele não Fugir. sabe, o seu cérebro não sabe, ele não enxerga, esse cérebro instintivo, ele não enxerga se você está com um leão espreitando você aqui do lado ou aqui na cabeça, né? Ele só lê o nível de ansiedade. O copo chegou a esse ponto, transbordou, encheu, bateu no nível do alarme, ele ativa e a reação é como se fosse o ideal para enfrentar um predador. Então, coração dispara, respiração fica rápida, pupila dilata, Tração tem curta. mais tensão muscular, porque você tem que ter mais força, né? Mais pré-contraída a musculatura tem mais força. Isso tudo, se o predador estiver aqui na frente, né? Beleza, você vai estar ótimo. Mas e se for aqui dentro, né? Se for aqui dentro, às Se vezes a ficar, reação vai gerar um paradoxo aí na sua cabeça. Para que eu estou com falta de ar? Para que eu estou com tensão? Para que eu estou com taquicardia se eu não estou vendo nada, né? Então eu estou tendo um infarto, né, Fábio? Então eu vou morrer. Aí pronto, aí piora lascou tudo. tudo. Então, Ai, ai, ai. se há uma coisa externa que você pode canalizar, é um predador, é um ladrão, é uma ameaça física, isso tem um sentido, mas quando o problema é que como eu falo, nosso corpo é do homem das cavernas e nosso cérebro está um pouco à frente, né? Às vezes atrás, né? Mas um pouco à frente. E aí, nessa hora Depende do momento. depende do momento. Nessa hora a coisa não bate. A gente fica buscando uma explicação para aquele sentimento e aquela dor que é real, às vezes um desconforto no peito, o coração está batendo rápido e você não tem o que fazer. Então, eu gosto muito de Ah, lembrar esse esquema por isso. Porque na pandemia, o que eu falo é assim, é como se o fundo do copo tivesse subido e a área de respiro ficou menor, né? Então, a chance de transbordar é muito grande. E é claro que aham. nós temos nossas próprias demandas durante esse período. A vida continuou. Então, além do fundo do copo ter subido, pode ter entrado mais água aqui,
essas são as nossas preocupações e nossos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, que continuam acontecendo, até se avolumando, né? Dependendo do caso. Já já a gente vai falar isso aí, Daniela, para falar sobre os exercícios aí. Então, Valber, a ansiedade é uma coisa boa, desde que ela esteja no nível certo. Perfeito, perfeito. Desde que Né? esteja no nível Ela certo, que você consiga controlar. oscilar, tem hora que você tem que estar mais ansioso para ficar mais ativo, tem hora que Certo, você tem que realmente conseguir. é necessário, em alguns momentos da vida Isso, é necessário. A gente, preciso, sei lá, vai cair um negócio aqui, isso aqui, essa reação minha é ela né? me tirando, me salvando. Mas se eu Exato. ficar nela o tempo todo, aí é o problema. Quando a gente passa, o meu é logo uma garrafa, porque a ansiedade aqui é mato. A hora que passa aqui, aí é um negócio ruim. É onde a gente tem que resolver, onde que ela deixa de ser algo benéfico para o corpo. Isso. Se ela é crônica, aí ela vira um problema. Se ela não oscila, né? Se ela está sempre lá no talo, aí ela vira um problema. Ah, sim, entendi. Se ela está sempre lá no tal. E ela Tem vira. que, ela tem que oscilar. E você Oi? falou que ela. A gente pensa, imagina, tipo, tô pensando que tem um leão, esse leão não é real, tá? Certo, Mas eu tô certo. pensando, eu tô pensando, eu tô pensando, eu tô pensando nele, e eu acabo fazendo isso ficar psicossomático. Eu faço o meu corpo sentir isso. Sim, o sentimento é real. Você sente e você tem desconforto no peito, dor no peito de verdade, falta de ar Ela de verdade. acontece. Ela acontece. Não é algo subjetivo, não é algo sentido mesmo. A pessoa uma falta de ar realmente sentida, um ataque cardíaco que ela pode medir, inclusive, né? Que está taquicárdico, ela E tá vai ter ali. tensão muscular, vai gerar dor. Então, aquela pessoa às vezes está sempre com torcicolo, com dor muscular. Tudo isso também isso é concreto, isso é real. É, Perfeito, e perfeito. ela crônica, aí ela não tem aquele ponto de relaxamento, tá sempre aquilo funcionando, né? Então, O corpo, ela quando é crônica e quando é mal adaptada, ela começa a ter chance de virar um problema de saúde, vamos dizer assim, né? o corpo sente realmente aquilo que você está criando na tua cabeça. Eu, E eu tô aí é falando, interessante que se é uma coisa que você está um leão que está aqui, né? E se é um pensamento, é aí que a gente fala. Se é um pensamento, pode ser trabalhado. Então, se enquanto isso é uma coisa concreta, você vai lá e atua, beleza, né? Agora, enquanto isso é um pensamento, você consegue trabalhar esse pensamento. Então, esse é o princípio exatamente de uma terapia numa pessoa ansiosa, porque você vai trabalhar o pensamento, já que o inimigo, né, o leão, está aqui dentro. Então, vai trabalhar esse pensamento, não para que a pessoa deixe de perceber a ameaça e virar um songamonga, não é isso. Mas que ela consiga ver o leão como leão, ou o leão como gatinho, que às vezes ela pode estar vendo o leão e um gatinho, e o contrário, às vezes ela tem que reagir como leão mesmo, né? Então, ela tem que enxergar as coisas de maneira adequada. Então, se é um pensamento, pode ser trabalhado, né? eu, eu acho bem importante isso de realmente explicar para o pessoal que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, que realmente o corpo vai sentir isso aí, porque eu mesmo, no meu caso, né, a minha vida toda, cara ativo de exercício, papapá, tudo mais, nunca falei, esse negócio de ansiedade é um pouco conversa fiada, é um pouco de mimimi, sempre levei um pouco para esse lado. E aí, depois que eu passei por toda a situação que eu passei de ansiedade, tudo que eu tive sobre a ansiedade, sobre coisas da cabeça, eu realmente entendi que o que a gente pensa, o corpo vai sentir ali. Que é, né, a tal da ansiedade, que para mim, o pior é foi e é a falta de ar. Esse Uhum, negócio vai. E sim, não tem nada na sua vida, não está acontecendo nada na sua vida. E você puxa o ar, não vem não, mas não, quanto mais você puxa, menos vem. Aí vem um desespero, rapaz. E você está aqui. E você puxa, e nada de ar vir. Mas só que está tudo certo, não tem nada errado. Né? Uma coisa que ficou aqui, está trazendo para cá. Eu é falei, aquela olha, resposta que assim ele acha que é a resposta adequada para você. Então, pro né, momento. respira rápido aí para você oxigenar melhor, para você lidar
com esse leão e ele não sabe, ele não essa parte do cérebro não consegue ter acesso ao córtex visual, é uma área muito mais profunda, assim, é daquele cérebro resquício do nosso, resquício não, né? Aquela parte animal mesmo do nosso cérebro que está ali para nos proteger de um perigo que pode ser real, vamos dizer assim. Então, é um sentimento que é percebido de fato, a pessoa sente todas aquelas sensações e ela está realmente com falta de ar. Não fala com uma falta de ar subjetiva, mas é uma falta de ar, né? É isso aí. Meu, que é incrível. A cabeça é uma coisa incrível. Depois que eu tive ansiedade, essas coisas aí, eu comecei a trabalhar com você, com a Lucélia também. Eu comecei a entender, falei, que coisa incrível, né? O Luiz até comentou aqui, ó, tá passando por isso, ele sente essa falta de ar e tá dando alguma crise alérgica. O dele acho que já tá até chegando numa crise alérgica, né? Então, aí nessa hora, igual, por exemplo, doença respiratória, igual o Covid, uma parte da falta de ar, às vezes, pode ser confundida. Às vezes a pessoa acha que está com falta de ar e acha que está com Covid, e aí mistura e piora, e aí o colega que está lá tratando não sabe se é objetivo, aí tem que medir a saturação para verificar, né? Então, às vezes, tem que fazer essa distinção nessa parte. E às vezes, o paciente, às vezes, precipita até um processo de intubação porque ele está com uma dificuldade de respirar, né? Então, quando meus pacientes internam por conta de Covid, eu peço, pelo amor de Deus, não para o remédio, porque é muito comum internar e eles suspenderem os remédios que o paciente está tomando. Eu falo, não para, porque às vezes vai errar o ponto de intubar, porque vai achar que vai somar falta de ar objetiva com a subjetiva e vai complicar o raciocínio do cara lá que vai decidir a hora certa, né? Então, é muito importante avisar, né, isso. Né? Isso tem uma história dessa semana aqui, de um rapaz, de um homem, né, que teve essa aí, eu falei, a pessoa que indicou ele para mim, falou, olha, fulano tá com Covid, tá internado, não tá com muita falta de ar. Eu falei, parou o remédio? Ela falou, não deixaram dar nada. Eu falei, manda voltar a dar e me conta. Realmente, não vai enganar. Acaba que nessa hora que a própria indicação passa por aquele momento que o médico vai indicar de uma maneira objetiva, mas tem um componente subjetivo, ele olha para a cara de sofrimento do cara e fala, esse cara tá mal. E aí, né? Já vai aí vai erra um ponto, erra a fazendo hora, ele ter né? uma respiração curta. Que sensacional. Que frase perfeita para o momento. Galera, vocês estão vendo aí a intensidade, a densidade, o quão bom vai ser essa live aqui. Bate esse dedo aí, ó, nesse aviãozinho de compartilhar. Quanto mais gente ouvir o que o Valber, o doutor, tem para falar para a gente, vai ajudar. Não só, eu trato muito de emagrecimento, mas vai ajudar muito nessa fase que a gente está vivendo. Bate o dedo nesse aviãozinho, compartilha para todo mundo. Vamos encher essa live. A Giovana está até dando uma dica aí, que é de realmente avisar para a família, né? Que se toma algum remédio, tem remédios que não podem ser interrompidos, né? Não pode ser tirado. Perfeito. E aí, quer dizer, tem que avisar a família, tem que avisar que se precisar de alguma coisa é bom tomar, né? Avisar que está tomando a medicação, né? Porque a equipe lá é muito especializada nessa parte física, mas inevitavelmente não tem a mesma pegada da experiência emocional, vamos dizer assim, né? Tem alguns lugares que tem mais, outros menos, você não sabe exatamente onde você vai acabar chegando quando você estiver precisando de ajuda, né? Apertar os botões certinhos ali nesse momento, é fundamental, né? Daniela, a Daniela falou aqui assim, aqui para cima, aqui, Valdo. Só de falar disso, já dá até falta de ar. Eu compartilho desse sentimento com você, Daniela. Então, é muito interessante isso. Eu até comento, né? Ela já vem. Um pensamento ansioso, ele é um pensamento. Então, a gente tem que partir do princípio que ele, sendo pensamento, ele existe. Então, não adianta bater de frente. Eu falo assim, pensamento ansioso é igual criança pirracenta. Se você der palco, ele cresce. A única estratégia para lidar com o pensamento ansioso é ter no outro pensamento. Que aí ele perde a força.
Porque se você focar nele, se você voltar sua atenção para o que está acontecendo ali na hora, ele vai crescer, né? Mas se você naquela hora distrai sua atenção para outro ponto, por exemplo, uma outra conversa, né? Aí você está vendo alguém uma crise de ansiedade, começa a puxar a conversa com ela num assunto que ela domina, né? Vai falar, Fábio, me fala um pouquinho aí de triatlo, me fala um pouquinho de emagrecimento, me fala um pouquinho né? E aí você vai se concentrar numa coisa que você controla, no que você se concentrar em alguma coisa que você controla, você vai ficar menos ansioso e vai esquecer um pouquinho aquele ponto de ansiedade e tende a melhorar a crise, né? Então, é muito esse aspecto aí de não bater de frente com o pensamento ansioso, porque ele só vai ficar mais forte. Então, é o que a Daniela falou. Se você está aqui falando de ansiedade, vai pensando na sua ansiedade, ela vem, tá me chamando, né? A minha respiração já ficou diferente, a minha respiração aqui, ouvindo você falar, comentando e lembrando dos meus momentos, assim, e já ficou realmente. Você já entrou aqui no nosso próximo tema aqui, que é... Mas vem que esse vem depois. Segura aí. Vamos associa junto comigo a ansiedade e o ganho de peso, ansiedade e obesidade, ansiedade e emagrecimento. Vamos associar. Então, por que eu tenho uma média muito trágica assim, para contar para as pessoas, que é a média de 1 quilo por ano de ansiedade. Então, às vezes bate, né? É uma brincadeira, mas às vezes as pessoas, tipo assim, você tem uns 10 anos que está com esse problema, assim, então tem o quê? 10 anos, 10 quilos você ganhou, né? São 10 quilos aí. Mas a gente não ganha peso em quilos, né? A gente ganha em 100 graminhas aqui, mais ali, 500, né? E certamente dia a dia. Dia a dia. E perde também, né? Dia a dia, né? E aí, no momento em que ela está experimentando um desprazer, que a ansiedade é extremamente desprazeroso, né? Quem dizer que gosta de sentir ansiedade, a parte ruim, essa falta de ar, taquicardia, assim, não é legal, né? É um sentimento muito ruim. Então, por um princípio básico, a gente vai compensar esse desprazer por um prazer. E o que nosso sistema de recompensa vai lembrar? O que é essencial para o sistema de recompensa? Que você coma. Né? O sistema de recompensa, eu falo que a engenharia celestial criou o sistema de recompensa para a espécie ficar viva. Ela não está nem aí se o indivíduo vai morrer de tanto comer. Então, ele vai fazer com que o indivíduo procure comida, procure sexo e água, basicamente, para ter prazer. E aí, quando dá prazer, ele repete esse comportamento e mantém a espécie sobrevivendo. Claro que o ser humano, né, com seu telecéfalo desenvolvido, descobriu outras coisas que estimulam o centro do prazer. Mas, né, desde que o macaco pegou uma fruta que caiu no chão e fermentou e virou álcool, e as coisas, né, lá vieram outros psicoestimulantes aí. Outra coisa. Mas, então, naturalmente, essa ansiedade encontra na comida, por exemplo, uma fonte de alívio. Prazer. Um prazer. Para descompensar esse desprazer intenso que é sentir ansiedade, entendeu? Tá. Então, aí vai... Esse é um dos pontos que a pessoa ansiosa vai buscar a comida. Isso. Para trazer esse momento. Ela não está no momento bom, está faltando o ar. Me dá a comida, o Luiz aqui às vezes vai na crise nem tanto, sabe? Na hora da crise, a falta de ar, o desconforto, não vai ter vontade de comer. Mas na hora que passa, ela vai querer compensar. E aí que é o restante do dia passando ali, se alimentando mais, entendeu? Na crise, geralmente, não dá muita vontade, não. Mas depois, né? E antes da crise, vai poder apresentar, né? Eu tenho em relação ao exercício, né? Minha parada é mais a fisiologia do exercício, que é o que eu faço. Eu tenho a ansiedade, ela traz uma contração, certo? Perfeito. Não sei se tem vários tipos de ansiedade, mas existe um tipo de ansiedade diário que é onde a gente contrai. Para a gente contrair um músculo, a gente precisa de uma mensagem
do cérebro, para que eu Perfeito. faça essa contração. Mas só que para eu manter essa contração, eu preciso de energia. Energia é o quê? Comida. Então, na minha cabeça, quando a pessoa está muito contraída, muito tensa, quanto mais tensa ela está, mais tensa ela vai comer, porque ela realmente precisa comer. O corpo, ele quer sobreviver. Ele pensa, pô, não vai comer? Eu estou tenso aqui, eu estou trabalhando. Porque a os músculos, né? Eles estão ali, ó, Uhum. contraídos o tempo todo. Esses músculos estão precisando de energia o tempo todo. Então você precisa do que para eles? Comida. O que mais? O que mais tem energia? Gordura. Então logo o corpo Uhum. pensa, provavelmente Sim. faz com que você ataque o doce. Porque você está Gordura, contraindo alguma coisa. carboidrato, tá tudo decoradinho lá, Faz né? sentido isso, não faz? Então, Da faz contração e de sentido e buscar existe energia. um desgaste, e é por isso que a ansiedade está muito associada na hora que você vai perguntar para a pessoa, ela está cansada. Ela está cansada Aí, está porque ela, contraído o dia inteiro. sim, né, ela tá pensando o dia inteiro. Tá, a cabeça funcionando o dia inteiro, a musculatura tensa o dia Também inteiro. gasta energia o dia inteiro. A Isso, cabeça pensar também isso. gasta energia. Isso, então Você ela está precisa de gastando. comida. Então, a fadiga entra como um sintoma chave, né? Num transtorno de ansiedade, que é um protótipo, assim, que a gente fala que é o transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa tem dificuldade de controlar a preocupação controla ela. Né? Ela não controla a Perfeito. preocupação, ela não consegue deixar a preocupação de lado para assistir uma live e depois voltar a preocupar. Não, está sempre entrando. E um dos sintomas desse tipo especial de ansiedade é a fadiga. Então, essa pessoa está sempre cansada, né? E ela realmente acaba tendo um gasto energético, né? Um gasto mental, um cansaço mental, uma exaustão muito grande, né? A ideia da contração é porque, assim, né? Na hora que você vai fazer um experimento lá que a musculatura pré-contraída, ela gera mais força. E realmente, numa situação de fuga ou luta, por exemplo, você tem que ser capaz de pular aquele muro lá de 2 metros, que você não pularia Aí nunca, ele te né? mantém ativo, porque ele acha que você está precisando fugir. Tem, precisa, né? Porque ele não tem como decorar se o seu perigo é real ou é imaginário. Como eu falei, ele não enxerga, Cortisol, cortisol lá em cima, sobe. tensão o dia todo, come. Ainda tem outro detalhe, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é se a gente olhar o que é o cortisol, é um glicocorticoide. Ele controla o metabolismo de carboidrato, exatamente por Carboidrato. essa questão energética. Então, se você desregula o metabolismo de carboidrato, liberando corticoide na hora errada ou inadequadamente, você vai ter um desbalanço no metabolismo aí, né? Ele vai conservar Sim, o que é mais energético para ele. O cortisol, ele está nessa linha aí ele é bom na medida correta, nem mais e nem menos também, né? Tem que ainda estar vai, tudo bem controlado. sim, desbalança, assim, a desbalanço desse eixo aí, hipotálamo, hipofisário, libera cortisol, ele é o princípio de uma série de desbalanços que a ansiedade vai trazer, por exemplo, o sistema imunológico. Por isso que se você toma um corticoide exógeno, sua imunidade vai lá no talo, né? Um anti-inflamatório potentíssimo, que você usa às vezes para inibir o sistema inflamatório, né? O sistema imunológico em situações por exemplo, um câncer, vai tratar, fazer uma quimioterapia e por aí vai. Num corticóide endógeno também terá isso. Então a pessoa vai ficar com uma imunidade mais baixa. Então esse desbalance, essa ansiedade, todo mundo sabe a ideia de que, por exemplo, aquela herpes labial que estava lá quietinha, né? Se tu estressa, ela pô, aparece, já te avisa logo, ó, tô aqui, você tá mal, Desregulou. pode tomar cuidado, né? É isso aí, cara. É sensacional, né? Ô, Valber, dicas. Vamos lá, vamos. Acho que já trouxe o esclarecimento do que é essa ansiedade, por que a ansiedade faz algumas pessoas engordarem, aumentar o peso. Qual que é a melhor estratégia? Você já deu a dica do pensar em Uhum. outra coisa, acho que no momento da crise você desviar a Isso, sua às vezes com o atenção. auxílio de alguém, né, Fábio? Às vezes tem uma pessoa que está sempre ao seu lado, essa pessoa pode saber dessa estratégia para te ajudar naquele momento, né?
Ou você está, às vezes, num avião com alguém com uma crise de ansiedade, não tem remédio ali. Você pode usar essa estratégia, pergunta o nome da pessoa, pede para ela Vai concentrar para na outro respiração. rumo. Parece uma bobagem, mas, assim, a respiração, movimento automático, tão forte, tão forte, tão forte, que para tirar ele do automático, você tem que pensar nele. E aí, você pensando na sua respiração, você desvia a atenção da ansiedade. Porque você Você- pensou Na respiração. na respiração. Aí você pensou, porque Perfeito. para tirar do automático, você desviou a força do pensamento para o lado do pensamento ansioso. Então, a história de assim, pensa na respiração, respira profundamente. Isso não é, tem todo sentido e funciona, né? A estratégia da respiração, forçar assim, a respiração feita conscientemente, né? Pensar e respirar, Desvia focar, a atenção. isso. Aí você desvia a Primeira atenção. dica, primeira dica é desviar a atenção. Isso, pode ser com a Que eu acho que respiração ou outra coisa. isso. Veja se eu posso acrescentar. Eu acho que uma das principais, não vou falar principal, não, uma das funções do exercício é justamente essa: desviar a atenção. Perfeito. Estou certo? O exercício. Certíssimo. Quanto mais Seja ele exercício como tem esse for. potencial de colocar o indivíduo em atenção plena, mais ele é ansiolítico, vamos dizer assim. Então, vamos por dizer, a gente pedalar num rolo, né? Eu olhei aqui porque a minha bicicleta está montada aqui no rolo, aqui no meio da sala, a Está Speed. precisando pedalar. Tá aqui, tá montadinha, né? Para não ter desculpas. Ou pedalar na rua. Os dois vão ter o exercício, ok. Mas na rua você vai ter que prestar atenção nos pedestres, num buraco, numa calçada, numa Puxa mais sua ultrapassagem. atenção. E aí Entendi, sua atenção vai entendi. ter que estar ali. Outro exemplo, nadar, né? Você tem que respirar cadenciado. Você presta atenção na respiração, que é a primeira dica que você deu. Isso, isso. Estava Perfeito. vendo até acho Perfeito. que o Messias falando hoje, soltar o ar antes de puxar, que é Isso! uma Você dica tava com a aguinha bacana. aqui assim, né? Respirando Isso, e voltando. isso. Então, eu lembro Eu dele mesmo. falando de você também. Então, assim, você está controlando a Na respiração, está respiração. focado ali. Então, assim, pensa assim, você até consegue pensar em alguns problemas nadando, mas é muito difícil resolver. Então, você acaba assim, deixa eu me concentrar aqui em nadar mesmo, que é melhor. Dança. Outro exemplo também. Você vai dançar pensando em Perfeito. algum problema. Você pisa no parceiro, vai dar errado, vai dar treta, entendeu? Então, alguns exercícios são superiores a outros quando exigem atenção plena ali. Eu, no final de todo o treino meu, né? Agora eu estou com treinamento dentro de casa. A gente está passando por um período que a gente está precisando treinar em casa. Não tem conversa fiada. E todo treino meu, quando eu termino, tá? Eu dou as minhas aulas no YouTube toda segunda-feira. O pessoal quiser treinar em casa, sem equipamento algum. Toda segunda-feira às 20 horas eu dou um treino. E sempre no final, o pessoal vem com negócio de alongamento, de caminhar um pouquinho para relaxar, para descansar. Eu, desde que comecei a trazer a respiração, conta 3 segundos, puxa o ar, conta 3 segundos, solta o ar, com um exercício de mobilidade, eu tenho recebido ótimas respostas minha, que eu preciso, né? Eu também pratico exercício para manter a minha ansiedade tranquila. E ali o final, quando eu venho com a respiração, é essencial. É assim, na hora que acaba, você fala, nossa, que delícia. Você está flutuando, né? Eu acho que o exercício traz a distração, que é um dos Traz o pontos do exercício, a relaxamento gente fala muscular, mais, né? Porque a musculatura, no que você relaxou ali, ela também solta um pouco daquilo que solta. estava pré-contraído Tudo que antes, que você contrai, estava. tudo que contrai vai se relaxar. Isso. E aí, quando eu trago a respiração, é muito melhor do que qualquer alongamento, qualquer invenção de moda que se vê por aí hoje. Então, final de treino, galera. Vai fazer alguma coisa? Opte pela respiração que você vai ter um ótimo resultado. É excelente. E só para lembrar quem está aqui assistindo agora, essa semana estou fazendo um evento, Destravando o Emagrecimento. São 3 episódios. O primeiro episódio já foi liberado, você já pode assistir, onde eu falei os 4 erros que empacam o seu emagrecimento. Tá?
Amanhã é quarta, amanhã às 8 da manhã eu vou liberar o segundo episódio e sexta-feira mais um episódio. É uma semana que você vai entender sobre o processo de emagrecimento nessas 3 aulas e mais essas lives aqui. Hoje eu estou falando com o Valber, amanhã eu vou falar com a Juliana. Tudo isso para ajudar quem está precisando emagrecer, quem está empacado no emagrecimento. Tá? A ansiedade, como o Dr. Valber já falou aqui, ela influencia sim no seu ganho de peso. Então, hoje a gente está trazendo umas estratégias. O Valber está trazendo estratégia para você controlar isso, e isso vai ajudar no seu emagrecimento. E o principal, final de treino, faz a sua. E você sabe que é uma das partes mais difíceis do treino? Tipo, minha live está lá com X pessoas. Aí eu entro na parte agora, a gente vai ficar 2 minutos na respiração aqui, tranquilo comigo. Todo mundo, ó, vaza. E acha que está fazendo bem, que exercício, ou que emagrecimento, ou que seja já passou a parte boa, né? Agora eu posso sair. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você descansa o seu corpo, se você abaixa a sua ansiedade, você está muito melhor para o próximo treino. Se você não abaixa a sua ansiedade, próximo treino você está o quê? Cansada. Próximo treino, cansada. Próximo treino, cansada. Aí você vai vir falar para mim, sabe o quê? Sabe o que eles me falam, Val? Eu não nasci para fazer exercício. Você não está cuidando de um ponto que a gente está falando hoje. Não está controlando a sua ansiedade para você vir mais descansada para o próximo treino. E não adianta, né? O nosso corpo é o corpo de homem das cavernas. A gente nasceu para ficar em movimento. Por que é tão difícil fazer o pessoal quietar o facho em casa, né? Porque o pessoal está estressado, quer entrar em movimento. Então, é antifisiológico, apesar de extremamente necessário, mas é por isso. O pessoal fica numa inquietação, que está ansioso, tem que se movimentar, tem que sair, né? Porque nós somos para entrar em movimento, né? Agora, não precisa sair de casa para entrar em movimento, né, Fábio? Então, quem quer sair, quem pode sair, vai, não tem problema algum, é bom também. Sabe o que não pode, Valdo? Deixar de fazer. É a única coisa que não pode. Não tem negociação isso aí. Porque o exercício, ele controla todos, o seu corpo ele quer viver em equilíbrio em todos os pontos, em tudo. O próprio exercício, por exemplo, um dos motivos que o exercício ele faz no nosso corpo, que te dá aquela sensação pós-exercício, é o quê? É aquela hipotensão pós-exercício. Ele vai abaixar a sua pressão, ele vai te aliviar. Por quê? Ele está buscando o equilíbrio. Durante o exercício, a gente acelerou o coração, aumentou um pouquinho a sua pressão. O que o seu corpo faz? Ele trabalha para reduzir. E aí, a hora que você para, ele reduz um pouquinho mais e você aproveita esse relaxamento. Essa é uma das funções. Eu acho que essa é a principal. Não sei se você enxerga de outro modo, Paulo. Eu acho que essa é a principal função no exercício. A hipotensão pós-exercício. A gente eleva ele, faz ele cansar. O batimento, acelerar o batimento, a gente sabe que altera reações químicas na cabeça. Logo que o corpo vai querer abaixar aquilo lá que está alto, mas só que quando ele abaixa, ele não tem muita noção do tanto que ele abaixa um pouquinho mais e a gente aproveita essa hipotensão. E tem um efeito disso aí que é um pouco mais duradouro, né? Que ele extrapola para o restante do dia, né? Então, se você, por exemplo, tiver com um frequencímetro, num reloginho de pulso, né? E você acompanhar lá sua dinâmica, pegar aqui minha frequência durante o dia, vai lá, olha lá, compara como é que é a curvinha sua lá no reloginho, num dia que você não fez exercício, o dia que você fez. Certamente você vai alcançar uma frequência, uma média, né? Uma basal diferente. Porque, por exemplo, exercício libera, por exemplo, tem efeito sobre os sistemas de serotonina, por exemplo, o sistema serotonético, ele aumenta o drive serotonético, né? Quase como algumas medicações. Ele libera, por exemplo, endorfina, né? E tem umas coisas que o exercício faz que a gente não consegue, que é o que eu falo muito com o paciente, imitar com remédio nenhum. Então, tem algumas coisas que você consegue, alguns ganhos, algumas coisas com alguns remédios, mas não da mesma forma, não equilibradamente, não com todas as ações, né? Por exemplo, exercício é um dos 3 fatores que a gente sabe que se repetem quando você vai comparar
uma pessoa que tem Alzheimer e uma pessoa que não tem Alzheimer. Você vai lá, compara pessoas com o mesmo padrão, compara o grupo controle, o que não teve Alzheimer e o que teve. O que esse cara que não teve Alzheimer teve de diferente de quem teve? Três coisas sempre batem em todos os estudos. Esse cara que não teve Alzheimer, ele dormia melhor. Esse cara que dormia melhor, ele tinha pausa, ele descansava, né? Esse cara, ele fazia exercícios com a mente, ele usava a cabeça, né? Então, assim, ele aprendia uma coisa nova, ele estudava, ele lia, ele resolvia problemas, ele usava a cabeça, né? E o terceiro é o quê? Fazia atividade física, né? Então, são três coisas que, assim, preservam muito a memória e, entre elas, o exercício. Então, de noite, os níveis do hormônio que aumenta as sinapses entre os neurônios fica aumentado se você, naquele dia, fez exercício. Então, eu falava muito para os meus alunos da graduação, tudo que vocês fazem para estudar está errado. Primeiro, vocês ficam sem estudar, ficam sem dormir para estudar, né? E não fazem exercício físico porque não tem tempo. Então, assim, não é exatamente o contrário. Justamente ao contrário. Mas, olha, agora você entrou num ponto importantíssimo para o pessoal ouvir, para o pessoal escutar. Existe hoje, criou-se uma cultura de que exercício precisa ser 1 hora, precisa ser 30 minutos. Exercício pode ser o tempo que você tem. 5 minutos de exercício, se você fizer por dia, vai te dar uma puta diferença na sua vida, na sua ansiedade, no seu sono. Todo esse combo que o Valber comentou. E, além disso, se você busca o emagrecimento, vai te trazer o emagrecimento também. Então, não fique imaginando que exercício é 1 hora, 2. Tudo bem, você quer fazer? Vai fazer. Mas esse negócio de não tenho tempo não cola. O exercício começa com um hábito, né? O hábito precede. Claro. Aí, né? Mas 5 minutinhos. Imagina você se exercitar, Valber. Faz as contas. 200 dias do ano, durante 5 minutos. Olha o tanto de exercício que você fez. Soma em 10 anos. São 5 minutos do seu dia. Porque quando a gente fala em ansiedade, Valber, a gente está falando na vida. Não adianta nada ficar 1 ano sem ansiedade, 10 anos com ansiedade. Então a gente precisa de ter o quê? Continuidade em tudo que faz bem, em tudo que abaixa. Exatamente. E quando a gente vai medir essas coisas, por exemplo, você não vai perceber uma melhora, uma perda cognitiva assim, de um ano para o outro. É ao longo de 10 anos. Seu desempenho, você vai vai antecipar, vamos dizer assim, se você fizer, se eu fizer exercício, o que é que eu ganho lá de memória? Em vez de você ter uma demência senil lá com 80, você vai ter uma demência senil com 100, 110, né? Sabe Deus. Então, você adia essa perda, a curva de perda cognitiva fica menos inclinada, né? Basicamente isso que você consegue ao respeitar momentos de pausa, descanso, o sono, férias, final de semana, né? Tudo isso 5 minutos, cara. 5 minutos de exercício. Então, tira esse mito da cabeça de vocês. A academia é longe. Eu estou todo dia aqui no meu Instagram mostrando que dá para você emagrecer, que é abaixar a ansiedade, que é cuidar do seu corpo dentro de casa com treinos de 10 minutos, 5 minutos. Aqui, ó, já está gostando? Pronto, 5 minutos. O treino que eu passei ontem foi segunda, por exemplo, 12 minutos você faz ele, 8 minutos. É uma mobilidade, né? Um treino de mobilidade, igual aquele que a gente fazia nas aulas pelo Zoom. Parecia incrível, assim, você movimentar, né, já te deixava aquele dia já mais soltinho, mais relaxado. Quando fica muito sedentário, o corpo perde muito o movimento natural. Tipo, um simples agachar para ir para a privada, às vezes já está com dificuldade. Olha só como é que a sua funcionalidade já está indo para as cuícas. Não é só ansiedade, não é só aumento de peso. Olha o tanto de... Você não consegue pegar um negócio lá em uma caixa que você vai pegar lá em cima, já não vai conseguir pegar essa caixa. Sentar no sofá já vai doer o joelho. Olha que tanto de coisa que você pode curar com 5 minutos. 10 minutos, se você tiver 10 minutos. Se você só tem 5 realmente, faça 5. E aí depois tem esse efeito assim, viciante, vamos dizer assim, da liberação de endorfinas, né? Que vai devagarzinho fazendo com que aquilo seja procurado, né? Que você vai devagarzinho querendo fazer aquilo. Então, uma pessoa que fala, por exemplo, não foi feito para
para fazer exercício. Depois que experimenta né, uma coisa rotineira, ela acaba depois pagando a língua, porque literalmente vai, pois não, eu quero, né? Agora eu sinto Porque falta. faz tão bem pro corpo, né? Faz bem pro corpo. Principalmente se está buscando emagrecimento, começa a se enxergar no espelho muito melhor, autoestima, lá nas tampas. Mas não para de jeito nenhum. Vai ter momentos de oscilação, nem tudo na vida é um mar de rosa. Vai ter momentos que vai oscilar, vai ficar triste, vai desmotivar, vai. Só que você precisa o quê? Voltar. Você precisa ter na sua cabeça que você tem que voltar. Mas não me venha com desculpa de tempo, porque isso muitos estudos já mostram que 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos traz um puta de um resultado para a sua vida, tanto para o emagrecimento, quanto para a ansiedade, quanto para a melhora da sua vida. E eu falo mais sobre isso lá no curso dessa semana, Destravando o Emagrecimento. 100% online, 100% gratuito. Saindo dessa live, entra no meu perfil, clica no link azul que está lá no meu perfil, se inscreve e vai assistir as aulas. Tem muita coisa que vai te mostrar. 5, 10 minutos, você consegue emagrecer. Entra lá que tá, ó, filé, preparei com muito carinho aí esse conteúdo para a galera. Vamos lá, uma linha importantíssima aqui, que muita gente faz sem consultar o médico. Quero que você fale para a gente sobre remédios para melhorar, curar, não é curar a ansiedade, não sei, remédios para ansiedade. O perigo de se tomar sem falar com você, falar com você, não, com o médico, e como ele funciona. Manda bronca nos remédios para ansiedade. Então, remédio de ansiedade é assim, é o último recurso, né? Primeiro a pessoa tem que trabalhar como os fatores, assim, as interações ou os mecanismos não medicamentosos, né? Então, como a gente falou, naquela exemplo concreto de você fugindo de um predador, o trabalho é um antagonista fisiológico do exercício, da ansiedade é o quê? O exercício. Essa é a primeira coisa. A outra, a terapia, para trabalhar o pensamento. Então, é outro mecanismo. Outra coisa que precisa fazer para diminuir a ansiedade é dormir bem. Mas que isso é uma outra dica que vale a pena lembrar, porque o dia que você dorme mal, no outro dia você vai estar mais ansioso necessariamente. Né? Quebrado. Veja bem, seu cérebro acha que você ficou acordado por um bom motivo. Você deve estar em perigo. Aí que confunde ele de vez. Aí que ele fala, libera, aí que ele acha que ele está certo. Tudo, e libera até mais libera cortisol endógeno sem motivo, né? E aí, no outro dia, que a pessoa fica mais fissurada por comida. Então, tipicamente, a fissura por qualquer coisa que estimule o centro de recompensa, comida, bebida, droga, fica aumentado se a pessoa dormir mal. Por quê? Porque fica mais ansiosa. Vai procurar mais aquelas coisas que aliviam. O corpo acha que está certo. Isso, porque vai te manter cada vez mais acordado. Você está acordado, algum motivo deve estar. Você deve ter um leão cercando sua casa, um ladrão, alguma coisa assim. O cérebro entra e fala assim, ó, esse cara está precisando, vamos ativar ele aí, né? Então, feito isso tudo, você cuidou da higiene do sono, você fez atividade física, você procurou ajuda terapêutica, e mesmo assim aquilo se mantém, ou então essa ansiedade está crônica, mal adaptada, aí você deve procurar ajuda para verificar se é o caso de fazer uma regulação desse sistema de liga e desliga da ansiedade com medicamento. Porque eu digo que a ansiedade ela vira um problema quando você liga e não consegue desligar. Porque, se, por exemplo, eu estou preocupado com alguma coisa, mas aqui durante a live eu consigo desligar dessa preocupação, o meu liga e desliga está legal. O problema vira quando eu ligo e aí eu estou aqui querendo desligar, querendo prestar atenção e toda hora não consigo. Então, às vezes, esses circuitos podem ser modulados por alguns medicamentos. Só que, muitas vezes, a pessoa pega, em vez de procurar alguém, pega um remedinho de ansiedade emprestado. E, às vezes, pega um remédio de tarja preta, o que é pior ainda. Né? Por que pior? Porque não funciona? Não, porque ele vai ser tipo um antitérmico. Você vai tomar, ele vai aliviar a sua ansiedade ali na hora, mas ele não vai fazer efeito curativo, ele só vai ter um efeito agudo. É como você tomar o antitérmico e querer que a infecção passe. Não vai passar. Né? Então,
E aí você toma, depois pede mais um emprestado, e é frequente o paciente falar assim, eu tenho, me dá uma receita a mais aí de Rivotril, porque tem alguém filando o meu Rivotril lá em casa. Que é exatamente essa história. A pessoa pega um, se conecta, pega outro e vai usando. E aí fica anos tomando um remédio e não trata a causa, né? Que é todo esse processo aí de não medicamentoso, mais o medicamento correto, né? De acordo com o tipo de ansiedade. Porque se a ansiedade da pessoa é mais para a linha do toque, é mais para a linha da ansiedade generalizada, é outro. Se é um estresse pós-traumático, o pânico, vai variando, né? Para você fazer o tratamento efetivo. Nunca deixando as coisas não medicamentosas para trás. É como você falar para o hipertenso assim, toma um remédio de pressão e agora pode comer gordura, encher a cara de sal. Não existe, né? Ele tem que fazer as duas coisas. Ele vai Não, tomar é o por isso. medicamento e vai ter que manter as medidas não farmacológicas para ter um bom controle. Senão vai ficar naquele ciclo e ele vai perguntar, nossa, mas eu não consigo parar de tomar o remédio. Por quê? Porque você não fez a outra parte, né? Outra parte. É por isso que eu gosto mais de você do que dos outros, né? Porque um médico falando que o remédio vai ser o último recurso, assim, a última coisa que você vai buscar. Olha que sensacional. Só chega, só para precisar tem que estar, o negócio tem que estar feio mesmo. Porque se não sei, né? Primeira coisa que eu vejo hoje em dia, toma remédio, toma remédio. Não é essa linha que você falou aí, pelo que eu entendi, procura exercício, procura mente, melhorar isso, e aí depois você vai procurar aqui o remédio. Que orientação sensacional, porque acho que é bem parecido, né? Isso não adianta você melhorar ali de momento, sendo que a causa, o negócio está ali. Quando você parar, vai voltar tudo de novo. Isso. Então, É igual remédio de emagrecer, Fábio. Pegando aí o. Isso que eu ia falar agora. Remédio de emagrecer é a mesma coisa. A Que pessoa adianta? toma um remédio, vai emagrecer, vai. Mas aí acabou o Aí remédio. parou, Pum! explode 2 vezes mais do que é. Porque não criou. A Siri não entendeu. Porque não criou, antes do remédio para emagrecer, ou de uma bariátrica, ou qualquer coisa do tipo, que o pessoal acha que é sempre o caminho mais fácil, que na verdade é o mais difícil, cria-se o hábito de ter a alimentação, de ter o seu exercício do jeito que dá, e aí depois, se dentro desse hábito aqui você ainda precisar, aí eles vão te indicar isso. Não adianta você querer agora sim, claro. Se a emagrecimento pessoa, invertido não dá certo, não. Se a pessoa chega assim, já com crises, que não consegue controlar, que está indo direto no pronto-socorro, aí ela já é uma pessoa que já pode chegar tomando, já tem que descobrir qual é o tipo de ansiedade e fazer o tratamento medicamentoso, sim. Mas, via de regra, né, um tratamento para ansiedade ele tem que ser autolimitado. Né? Se a pessoa fez todo o dever de casa, ele precisa, a não ser que tenha um quadro enraizado, às vezes algum trauma anterior, ou outra questão que segura, tipo a âncora lá. Ou, então, por exemplo, as conjecturas não mudam. Então, por exemplo, eu tenho adiado alguns términos de tratamento porque as conjecturas nossas de vida não estão favoráveis. Então, a gente, às vezes, faz isso porque a gente sabe que vai ser pior se depois tiver que recomeçar, né? Mas é sempre importante ter noção de que em quadros leves a moderados dá para fazer isso aí, né? Certo, perfeito. Maravilha, olha, aqui na nossa pauta, que a gente tinha programado, já falamos do exercício, como que o exercício ajuda, eu já falei sobre as atividades de 5 minutos que são interessantes e vão te ajudar. O corpo está buscando sempre o equilíbrio. Aqui a gente já falou de tudo que a gente tinha. Tem uma pessoa perguntando assim, se eu achei que foi interessante, se o exercício, a ansiedade pode perder peso. Tem alguns felizados que sim, né? Mas que perdem o apetite com ansiedade. Mas, via de regra, a maioria, né? Mas é pior do mesmo jeito, Fábio. Não tem nada de... Começa a ficar só a ripa. Só ripa, e aí né? você fica só a ripa, cara. E você fica o quê? Desanimado. Por quê? Você não tem força para nada. Sim, não sei se a pessoa que come muito, pelo menos energia ela tem.
que ela come. Ela tem É, energia. Ué, energia é combustível, está dentro do corpo. Se ela está usando energia ou não, não sei. combustível Mas tem, ela mas tem. a energia da mente continua ruim do mesmo jeito, né? Aí é outros 500, aí não é minha É, área. então aí que eu acho Mas que o a coisa magrelo, aí fica mais difícil ainda, mais complicado, né? é o que eu acho, é o que eu pensei, porque é a minha situação. Quando eu tô na ansiedade altíssima, é zero. Tá entalado aqui, aquele negócio aqui na garganta aqui. Não come, eu empurro, né? Porque Sim, eu sempre fiz sim. o exercício, então eu sempre empurrei e comi na boca. Então, até Mas nisso, por exemplo, na hora que o não médico vai come. escolher a medicação certa, se o perfil da pessoa é perder o apetite, você vai para uma linha de remédio, se é de ganhar para outra linha, né? Aí Então, sai tudo tomando isso qualquer leva em remédio. consideração. Aí você toma um remédio que seu marido está tomando, que seu primo está tomando, aí fica uma coisa sem, né, dos 300 mil remédios que tem de opção, ou o risco que é tomar um sintomático, que é tomar um tarja preta, que ele vai lá no realmente ele vai lá no liga e desliga e flap, desliga na marra. Mas aí quando Tá passar o geral. efeito dele no seu cérebro, ele liga de novo, né? Ainda até corre o Entendi. risco ainda de você criar uma dependência, porque são tarja preta não é à toa, né? E de você, vamos dizer assim, ir cada vez precisando de uma dose maior para funcionar. E durante o dia fica com. É porque ele vai funcionar o dia todo, então quando na hora que você estiver precisando da sua ansiedade boa, você não tem. E está funcionando também, né? E na hora Então, boa você vai ter. não vai funcionar, né? Então, são coisas assim que são malefícios da medicação, né? Ou, mas, então, a entrada do remédio, um remédio que desliga a chave geral, por exemplo, ela vai atrapalhar muito a pessoa a fazer o exercício. Vai, vai. Se for o uso crônico, sim. O remédio de desliga e desliga, ele é ótimo como antitérmico. Deu a febre, ok, beleza. Tá. Mas se você não entra com preventivo, você vai acabar gerando uma falta de energia crônica nessa pessoa. Então, ela às vezes não tem demora para acordar, para conseguir ter a energia necessária para fazer, porque o remédio está lá funcionando. Então, você pega um Rivotril, por exemplo, que é muito comum. A meia-vida do Isso. Rivotril, 24 horas. Ah, então, mas eu estou bem aqui. Tá, mas tem Rivotril no seu sangue. Se dosar, se você fizer um toxicológico, tá lá, né? O Rivotril é desligar a chave geral, é o apagão. Desliga a chave na marra, né? Clonazepam. Não, Que é o clonazepam é Rivotril. clonazepam é o nome genérico do Rivotril, né? O Tá. Rivotril é o nome Ele, famoso. Na marra. entendi. Alprazolam, Ele diz, também, frontal. Tudo isso desliga na marra. São ótimos medicamentos para uso agudo, situações de emergência, ou pessoas que estão o tempo todo com o copo lá em cima, que aí já são casos específicos, que você tem que manter um pouco mais baixo o nível de ansiedade da pessoa com a medicação. Mas é o que você falou, são casos específicos que a pessoa às vezes tem energia sobrando, você pode tirar. Então, você está aqui, né? Então, a pessoa está aqui, toma o Rivotril, fica assim. Mas se a pessoa está assim, você pode acertar a dose do remédio, ela fica assim, né? Todo mundo que pode tomar. É o que eu falo. O medicamento é para quem pode, né? Para quem quer. Você pode até querer, perfeito, não é para você, né? O que perfeito, serve para perfeito. mim pode servir para você e vice-versa, né? Posso ficar lesadinho o dia inteiro no remédio, uma dose que você toma e tá aí, de boa, né? É isso aí. Não, meu, é sensacional. Pô, então vai atrapalhar. E como que eu vejo que você indica ali o exercício? Você, como médico, já acabou aqui a pauta. Eu tô por ver. Agora é dúvida minha mesmo. Como que você, né, no seu profissionalismo, trabalha junto com esse remédio, ou então, ou sem remédio, ou na conversa que você, com o seu paciente, como que você lida para que ele faça Então, o exercício? Como é que é o assim, seu eu falei incentivo? isso ontem para uma. Eu tive ontem assim, né? Para mim foi um prazer. Para ela, imagino que nem tanto, porque estava procurando um médico, não estava tão bem. Falar com uma paciente que foi minha aluna da primeira turma que eu dei aula na Exespa 1999, eu acho. Alguma coisa assim. E aí e ela falou: eu sei que eu tenho que fazer exercício, eu sei que tenho que fazer exercício, que eu sou muito ansioso, tenho que fazer exercício.
Eu falei, mas por que você tem que fazer exercício? Ela não sabia me explicar. E eu falei com ela, eu acredito muito que as pessoas só fazem as coisas se elas entenderem por que elas têm que fazer. Então, eu gosto de explicar. Por quê? Tem que Por ter. quê? Senão não tem Perfeito, motivo, né? E aí eu explico esse perfeito. esqueminha do leão, da zebra, do predador, de para que é o sentido biológico da atividade física, para que ela entenda para que ela precisa fazer, né? E também para que ela entenda por que ela precisa de fazer terapia para entender, para evoluir algumas coisas. Então, para entender, reinterpretar o leão como gatinho, né? Isso são coisas, porque que por exemplo, um cachorro bota medo em um determinado gato e outro gato não está nem aí para cachorro. Por quê? De repente cresceu junto, não liga. Então, a ansiedade depende muito da forma como você avalia aquele momento. Se entrar uma situação, um animal grande aqui, eu tiver experiência com esse tipo de animal, eu não vou ficar ansioso e o outro vai estar se borrando de medo, vamos dizer assim. Então, entender o que eu faço, o que eu gosto de fazer, é explicar por que a pessoa precisa, qual a explicação para aquilo funcionar. Ela entender. Ela entendeu, pronto. Uma hora pega no tranco. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma hora ela fala assim, eu realmente preciso e eu sei por que eu preciso. Entender o porquê É, ela precisa é o primeiro passo. compreender, para ela não fazer uma coisa só porque me mandaram fazer, ou porque disseram que eu tenho que fazer e eu sou um bom menino, eu vou fazer aquilo ali, né? Não funciona. Mostrar, Vai, mostrar como que vai atuar na vida dela. No isso, exercício, né? isso. Vai, Compreender mesmo o benefício daquilo e aí quando isso entrar, aí vai ser muito mais fácil é, agir com naturalidade, que deveria ser, não por obrigação, entendeu? Acho que isso é uma coisa. As outras duas coisas que eu falo procura um exercício que seja prazeroso, porque vai ter os dias difíceis, então é bom que seja prazeroso, né? entra um ponto muito importante aí, Valber, muito, 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 muito importante. O profissional de educação física precisa, isso eu falo dentro do Destravando, dentro do evento que está rolando essa semana. A abordagem, o profissional de educação física precisa saber fazer a abordagem inicial. Porque se eu pego uma pessoa sedentária, tá vindo ali com ansiedade, eu sento a porrada nela, ela vai voltar para fazer exercício, mas nunca mais isso acontece com muitas pessoas. As pessoas acham que correr 5 km, correr 3 km é coisa fácil, que é chegar e sair correndo. No começo, presta atenção, se você quer uma coisa duradoura, no começo do exercício, 10, 12 minutos. Ah, mas isso é muito pouco. É pouco que você precisa. Quem for que você precisa de muito? É aí que está esse mito, essa coisa que me persegue, porque as pessoas chegam para mim e falam, não, mas só 15 minutinhos? É isso que você precisa. Eu gosto de usar a seguinte tática, que é a tática QM. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Sempre termine o treino com vontade de quero mais. Porque essa vontade de quero mais é o que faz você voltar amanhã, ou depois, ou no dia que for o seu treino. Se você terminar o seu treino, nossa, estou destruído. A vontade para você voltar amanhã é muito, muito, muito menor. Então, nesse caso, nesse ponto, né, eu entrei aqui na coisa, por quê? O profissional de educação física tem que saber fazer a abordagem e não caia nessa história. Ah, mas tem que ser 30 minutos queimando gordura. Olha, isso não tem nada a ver. E um monte de live me explica isso e é comprovado. 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos é o que você precisa. Principalmente no início. E é um agachamento na cadeira, é uma flexão na parede, você já está dando mobilidade, você está movimentando o seu corpo, você já está trazendo todos esses benefícios que a gente comentou aqui durante essa live, você já está trazendo com esses 5 minutos, que vai melhorar a sua ansiedade, que vai melhorar o seu emagrecimento. Porque uma coisa empurra a outra, né? Que vai alimentação, ansiedade, emagrecimento, está tudo dentro da mesma bola de neve. O corpo é um, ele não se separa, né? Então está tudo ali, na mesma situação. Por favor, gente, sempre termine o treino assim. E tem uma terceira coisa. Além de fazer uma coisa que gosta, a terceira coisa é usar o efeito emocional que a gente tem de gostar de coisas que sejam feitas acompanhadas. Agora a gente não está em momento para isso. Mas, por exemplo, aí que eu falo o papel do personal nesse momento, porque eu tenho um compromisso, uma coisa é ter um compromisso comigo mesmo de levantar, fazer um exercício. Outra coisa, um compromisso com o Fábio.
E aí, para não deixar o Fábio Já na mão, tá, porque eu combinei, eu vou levantar já e vou estamos fazer, aí. né? Perfeito. Então, esse Então, efeito aí, que é o que a gente tem nos atividades em grupo e que o personal traz, é muito esse efeito da perseverança na atividade, entendeu? Esse efeito que a gente sabe que... Então, são as três coisas que eu falo sempre para ele. Eu explico o motivo, eu falo para ele escolher alguma coisa que gosta e a atividade acompanhada com o hoje em personal, se dia, possível, né? hoje em dia, esse compromisso está no online mesmo. Eu mesmo Sim. estou dando muitas aulas Sim, online. lembra que a gente marcava 6 da manhã? Então eu levantei, você acha que eu ia levantar 6 da manhã? Se eu tivesse marcado. Você às vezes dava 5 da manhã, eu falei, Jesus, por que que eu marquei? Né? Mas eu já tinha Então dá para marcado. fazer. Pronto. Olha só que legal a Nali Nali. achou o equilíbrio. Nali achou o equilíbrio dela em 3 quilômetros, 23 minutos. 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. O que são 23 minutos? Tudo bem, ela tem que sair de casa, fazer o texto, mas hoje você pode fazer em casa, pode fazer em casa. Não precisa nem gastar o deslocamento de ir e voltar. Olha que achou o equilíbrio dela, é só ela seguir isso. Ela precisa aumentar? Ela precisa se matar? Não, ela achou. Uhum. Tá? Ah, o peso. Tá, beleza, vamos trabalhar com o peso. Tem algumas coisinhas que podem melhorar? Tem, vamos fazer. Mas achou o equilíbrio. Tá? 23 minutinhos. Isso aí. Para mim, o pior é controlar a alimentação. Marina, uma coisa vai empurrando a outra, uma coisa vai levando a outra. O Valber falou sobre a ansiedade que faz você comer, às vezes, o doce. O exercício, um sono ruim. Eu estava vendo um estudo esses dias. Um sono ruim faz você escolher comidas mais gordurosas. Quando você está mais É o cansado. desprazer, né? Pior Ah, ansiedade, desprazer. Você vai procurar, vai ficar mais fissurado. Para você ter ideia, Fábio, como é que isso é importante, na medicina do trabalho, a gente contraindica trabalho noturno para diabético, porque piora o metabolismo de carboidrato, e contraindica para dependente químico, porque aumenta a fissura no dia seguinte. Então, assim, uma noite bem o dia dormida é seguinte vai devorar. fundamental para comer menos, para tudo, né? Então, isso é essencial aí para emagrecer, vamos dizer assim, né? E tá do outro dia fazer atividade física também. Como é que você vai fazer se está dormindo mal, né? Você não tem energia. Como é que você vai fazer uma atividade intensa, que é o que realmente emagrece? Não vai Uhum, fazer. Ou vai achar que foi intenso, mas nem foi tão intenso. Você cansou muito, porque você estava muito cansada já. uhum. Ou entra naquela neura de querer fazer treino todo dia, toda hora, aquele monte, que também não vai te ajudar. Não vai Também resolver. não vai resolver. Maravilha, Valber. Alguém tem pergunta? Manda aí. Acho que está na hora, ó, 10 horas já. A Lucélia já está gritando. Valber, vamos dormir. Está na hora. Ela já botou um prato aqui na minha frente, já só para me provocar. Calma, Lucélia. Calma, Lucélia. Calma. Ó, perfeito. Acho que está bem explicado, está bem entendido. Essa live vai ficar gravada para vocês consultarem, ver quando precisar, assistir, indicar, compartilhar. Viu que tem um amigo ansioso, tem alguma coisa acontecendo? Compartilha lá, tá? Tem aqui também, segue lá o Valber, doutor Valber Dias. Tá Valber Dias Pinto Isso, no Valver Dias Instagram? Pinto, isso. Tem Doutor Valber colocado Dias. sobre, tem assim, lá tem live, tem pequenos vídeos curtinhos, né, de depressão, ansiedade, Isso, tá para não ficar explicando muito longo, também. tem de tudo um pouquinho lá, tá ficando bem completinho Chama, o IGVT lá, tá ficando bem bacaninha. chama ele lá, bate o papo lá, incomoda ele lá, manda mensagem para ele que ele responde. Ele está aí para ajudar, Depois né, de Valber? A umas gente está aí horas. para ajudar, com certeza. E é isso que a gente quer. A gente quer ver todo mundo bem. Essa é uma das nossas missões. Como a última aqui, ó. Vai lá, Valber. Como controlar uma mente inquieta? Acho que é tudo, mas dá mais uma É, dica aí, dá mais um. bom, eu diria que uma coisa que a pessoa podia se dedicar para tentar trabalhar essa inquietação é mindfulness. Não sei se o pessoal conhece, já ouviu falar. Né? São Perfeito, técnicas que maravilhoso. misturam meditação, técnicas de relaxamento, mas basicamente o princípio do mindfulness é que você trabalha a atenção plena, que você consiga desativar essas áreas do cérebro que tem noção de tempo, tipo, que tem noção de hoje, amanhã e depois, e ativar as áreas atemporais do cérebro, para você uma regular a outra. Então,
são técnicas que funcionam, né? A gente depois pode botar Tem aplicativos, né, tem que aplicativos de trabalham. meditação, exatamente, de Você conhece mindfulness. algum? Então, Tem, não, medita comigo. tem uma playlist no Spotify de meditação que é gratuita, Aí, que né? legal. A gente Aí. pode deixar depois para você colocar na sua bio uma playlist que até coloca, às vezes, peço para algum paciente, às vezes, na hora de dormir, ouvir essa playlist. É bem legal, ela faz Legal. uma iniciação a esse processo. Ajuda bastante a desinquietar a cabeça, fora isso tudo que a gente já falou, né? Perfeito, perfeito. Dá essa acalmada. Acho que para mim adiantou muito aí, é uma das coisas que eu faço regularmente. E outras dicas aí. Dicas não, né? Tratamento com a psicóloga que eu tive, muito boa também, por sinal, que melhorou muita coisa. Maracujina. Maracujá. Maracujina, funciona. Uhum. Essa é uma pergunta Ó, muito boa. o maracujá tem, assim, somente o princípio ativo tem na folha do maracujá, que é a passiflora, ele tem efeito terapêutico, tem até medicamentos fitoterápicos com esse princípio, né? De ótima qualidade. O problema é escolher realmente a qualidade do fitoterápico. Então, tem que ser um extrato padronizado e tudo mais, né? Então, tem alguns que são de boa qualidade, alguns chás também, né? Tem algumas empresas que têm chás de excelente qualidade com efeito relaxante. Então, para casos leves, é muito melhor que você tomar, por exemplo, uma bebida estimulante à noite, com certeza. Você vai tomar lá um chá verde de noite, um chá preto, né? Então, tem o horário para cada tipo de bebida. Então, realmente, para criança, às vezes, a gente pode usar, às vezes, algum tipo de fitoterápico à base de maracujá. Não é algo que não dá, que não funciona. Só tem que tomar cuidado com o padrão, né? Com o padrão de qualidade do produto e não camuflar. Eu acho que é muito isso. A gente não pode camuflar o problema e não tratar a causa, entendeu? Tomando todo dia, tá? Você toma maracujina, mas você Jogando não toda a resolve o que você tem que responsabilidade na resolver. maracujina, né? Jogando a Não é um responsabilidade Rivotril, toda na mas vai estar maracujina. camuflando de alguma forma, né? Ele está fazendo. Perfeito. Perfeito. Sensacional. Show de bola. Se deixar, a gente fica aqui, tem pergunta que não acaba mais. Eu prometo outro dia trazer o Valber, A gente convidar escolhe um mais ele para subtema aí falar e vai mais um tema para a aprofundando. gente seguir. Foi sensacional, foi bom demais falar com você. Muito obrigado por aceitar Eu esse agradeço. convite e vir aqui esclarecer, responder. Por favor, deixe a sua mensagem, feche essa live com chave de ouro, fale. Tenho visto você aí preocupado bastante com o Covid, com essas Sim, coisas. sim. Deixe sua mensagem aqui, termine a live, ela é toda sua. Muito obrigado pela presença. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui. Foi um prazer. Valber, palavra toda sua, finalize. Então, eu agradeço, Fábio, o convite, né? Falar de exercício para mim é um negócio prazeroso. Eu gosto de falar, eu gosto de cobrar. Também tenho minhas dificuldades de fazer, como todo mundo, né? Todo mundo, Mas é todo aquela mundo. coisa, gostar tá aí, né? Como eu mesmo me descrevo, né? Eu adoro nadar, né? Não tenho tido oportunidade. Gosto muito de pedalar, nem sempre, né? Mas gosto muito de exercício. É um momento que ali eu consigo estar comigo mesmo. Então, a gente está passando foi um ano, né? Tem sido um ano difícil, vai ser um ano ainda, vai terminar ainda muito difícil, mas, né? A gente precisa trabalhar a resiliência. Nossa, todas essas dicas, por exemplo, são ótimas dicas para a gente conseguir tocar esse ano, né? Até o momento em que a gente vai poder literalmente respirar melhor, né? Então, se a gente trabalhar essas questões, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais facilidade de lidar com as dificuldades que estão vindo, né? Estão iminentes. Hoje foi um dia muito triste para a gente aqui no Espírito Santo em especial, e a gente está ficando mais preocupado, a gente está ficando mais ansioso. Então, mais importante ainda é reforçar tudo isso que a gente falou de estratégia aí não medicamentosa para a gente conseguir controlar a ansiedade e ficar bem o suficiente para não adoecer, né? Claro, não adoecer, claro, do Covid, mas também não adoecer, não perder nossa saúde mental até que isso melhore, né? Ou acabe. Perfeito. Mensagem dada, galera. Vamos lá. Obrigadão. Boa noite para todo mundo Boa e noite. até mais. Tchau, obrigado. Valeu, galera. Muito bom. Tchau.